A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 5, do versículo 17 a 26. Naquele tempo, Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentar a Jesus. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, o homem se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, estamos já agora na segunda semana do Advento. Temos que nos preparar. O convite é ficar vigilante, atento, refletir a palavra de Deus, fazer obras de misericórdia. E aqui Jesus está justamente ensinando. E os fariseus e os doutores da lei vieram de vários lugares para não ouvir, mas para criticar, para observar o que é que Jesus estava ensinando. E aqui a gente tem a temática do perdão dos pecados. Há uma catequese, primeira é a fé, né? Então Jesus se admira que aquele povo tem fé. Vendo-lhes a fé, é que Jesus vai agir. E há uma catequese sobre a fé da comunidade eclesial. Aqueles que estão em torno de Jesus. Jesus está ensinando. E o ambiente que ele se encontra é um ambiente hostil, porque aqueles mestres da lei e aqueles grupos de doutores e fariseus vieram justamente só para observar Jesus. E naquele momento, uns homens trazem um paralítico. Era muita gente no lugar, multidão. Eles não podiam entrar no ambiente. Então o que é que eles pensaram? Vamos pelo teto. Tiraram as telhas e alguns conseguiram levar aquele paralítico no leito, na maca, e colocou diante de Jesus, na sua presença e diante da comunidade. A multidão e o telhado impediam, que aquele homem pudesse chegar a Jesus. Mas a gente tem que ir tirando as telhas, As telhas, elas às vezes impedem de nós fazermos alguma coisa. Mas a gente consegue,
quando nós queremos, quando nós acreditamos, nós conseguimos. Não é isso? Às vezes é preciso arrancar essas telhas que estão escondendo a presença de Jesus. Ele está presente nesse tempo do advento. Nós estamos nos preparando para a sua chegada. E estão botando muita telha na nossa frente. Muitos enfeites, muitas figuras que não tem nada a ver com a preparação para a vinda de Jesus. Porque se ao menos botasse os anjos, se botasse Maria, José, o menino Jesus, Isaías, se pudesse botar João Batista, que veio anunciar a vinda de Jesus, então nós teríamos a presença de Deus, né, mais visível, nós podíamos visualizar melhor. Mas há muita telha colocada antes que a gente comemore noite de Natal. Mas a criatividade é ousada e por isso nós podemos perceber que aqueles homens foram avançados. A fé move montanhas, eles moveram o telhado. E uma expressão de Jesus, logo de imediato, admirando a fé daquele homem, Jesus disse: homem, teus pecados estão perdoados. A primeira coisa que Jesus faz, porque naquele tempo eles tinham a ideia que toda doença era fruto do pecado que a pessoa carregava e por isso a pessoa tinha que pagar naquela doença. Jesus nunca aceitou essa mecânica de associação entre pecado e doença, mas Jesus percebe que aquela paralisia daquele homem tem a ver com o pecado, porque naquele momento ele vai aproveitar para perdoar, né? O perdão dos pecados. Jesus faz também a cura física. E aí a gente descobre que Deus é um Deus que cura e liberta. Ele faz integralmente esse processo. E é isso que nós devemos buscar. Como estamos no advento, a liturgia sugere a confissão dos pecados. Então vocês que estão nos ouvindo, procurem a sua paróquia. Lá na Casa da Criança, no dia 22, nós vamos oferecer a confissão. Portanto, vocês podem participar conosco no dia 22 de dezembro, às 17 horas. A confissão, depois missa e depois a oração de cura. É um acontecimento que nós fazemos para atender as pessoas que desejam celebrar bem o seu Natal. É muito bom celebrar com confraternização, com presentes, não é, com a árvore de Natal, com os cânticos, com os restaurantes, com as ceias, mas é importante a gente pensar nessa parte espiritual, não é? A nossa vida é um todo, corpo e alma. O ser humano é formado corpo e alma e nós precisamos nos redimir de toda culpa diante de Deus. Vamos oferecer os bens materiais, mas também vamos oferecer também a cura espiritual. E depois o nosso gesto concreto, perto já do Natal, vocês podem pensar em fazer alguma ação caritativa. Assim a gente se prepara melhor para o Natal do Senhor e Ele fica nos curando de toda a culpa, de todo o pecado. Oração. Chega a vossa presença, Senhor, a nossa oração suplicante, e possamos celebrar de coração purificado o grande mistério da encarnação do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Acabamos de ouvir São Lucas capítulo 15, do versículo 17 a 26. Você ouviu o Evangelho do Dia com Monsenhor Lucas Batista.